Começando com você, hein, Mollica? Quem voltar um pouquinho aí no tempo, aqui na nossa programação, deve se lembrar de uma briga que estava acontecendo, briga muito intensa, aliás, né, entre o governo federal, os governos estaduais, por conta de uma disputa de impostos. O governo federal dizia que fez a parte dele, mas os governos estaduais é que se recusavam a baixar um pouquinho também, principalmente na questão dos combustíveis, né? E agora a gente vai vendo, esses apoios interessam mais a quem? Importam mais a quem na corrida eleitoral, hein, Mollica? Bem, nesse momento interessam para o Bolsonaro, né? Porque esses governadores já foram eleitos ou reeleitos, então já garantiram suas cadeiras para os próximos 4 anos. Então agora cabe ao Bolsonaro, o Bolsonaro tem que conquistar outros e já conquistou esses. Então já está outra, quer dizer, a maioria já estava com o Bolsonaro, ainda que de uma forma meio envergonhada, como foi o caso do Romeu Zema em Minas, o Cláudio Castro aqui no Rio. Eles não ficavam expondo o retrato, não ficavam falando do Bolsonaro. Quando alguém perguntava, tá, até porque o Bolsonaro tinha candidato em Minas. Não era o Romeu Zema, né? Tinha um candidato oficial que foi muito mal na eleição. Mas agora o Bolsonaro precisa desses governadores, que certamente, nesse momento, na reunião que ele teve com o Zema saiu falando da reunião entre ele e o Bolsonaro, nesses poucos dias, né? Segunda-feira agora, ou terça. O Zema já ficou falando em projetos, o que o Bolsonaro prometeu fazer isso, fazer aquilo, e vai entrar na discussão do ICMS. Porque o problema o governo preparou, de alguns meses para cá, esse pacote do governo de redução de combustíveis, do Auxílio Brasil. Ele criou armadilhas para a oposição e até para os governadores. Porque ele conseguiu vencer, lá vou eu usar a maldita palavra narrativa, de que a culpa principal do preço dos combustíveis era dos impostos estaduais, né, era do ICMS, e aí os governadores ficaram numa enrascada. Né? Vão fazer o papel de menino mau, dizer que não aceitam reduzir o ICMS. Alguns resistiram, houve ida à justiça, mas eles também iam disputar a eleição. Então agora vai uma negociação. Vai ter que ter uma negociação. Eles não podem conviver com esse buraco do ICMS. O petróleo já tinha caído muito de preço, agora está voltando a aumentar. Mas como é que vai ficar isso? Né? Se o petróleo tiver uma grande queda, aí a queda na arrecadação do ICMS vai ser ainda maior. O argumento do governo, vamos falar assim, do governo, era que um aumento muito grande, melhor dizendo, do petróleo, dava aos estados um dinheiro excessivo. Então, eles poderiam abrir mão de parte da arrecadação. Mas se houver uma queda muito grande do petróleo, que agora voltou a subir, aí fica um problema sério, que aí os governadores vão ter menos dinheiro e têm que administrar seus estados, têm que pagar suas contas. Como é que fica? E aí entra a negociação. Agora, nesse momento, Bolsonaro quer ganhar a eleição e os governadores, esses governadores mais alinhados a Bolsonaro, querem garantir ali uma capacidade de negociação com um eventual futuro governo Bolsonaro. E aí vamos ver se eles metem a mão na massa, se eles vão fazer campanha. Estou lembrando aquela história daquela célebre reunião, dizem que em 1935, entre um ministro francês, o ministro das Relações Exteriores, e o Stalin, né, o ditador da União Soviética, a França tentando um acordo com paz, um pacto de não agressão com a União Soviética, e aí esse ministro francês disse que isso é um acordo, cairia muito bem aos olhos do Papa, que já estava reclamando da perseguição a católicos na União Soviética e tal. Aí diz que o Stalin respondeu: quantas divisões tem o Papa? Então agora dá para perguntar quantos votos esses governadores têm para transferir. Com vocês.